ao que está sentado no trono, seja o domínio, louvor e adoração. Eu olho para Ele, vejo a sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser. Teu amor me atraiu, o seu olho ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei e exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Adorar ao Rei. Vem adorar, vem adorar ao Rei e exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Assim vem adorar ao Rei, vem adorar ao Rei e exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Assim vem adorar ao Rei. Vem adorar. Boa noite, Claudinei. Como vai você? Você está bem? Espero que você esteja ótimo. Um beijo para você. Essa mais uma noite de live com Monique Faria, direto do Rio de Janeiro. Aperta esse aviãozinho aí. Chama aí algum amigo para que possa estar ouvindo, né? Conversando aqui comigo. Hoje vamos falar sobre relacionamentos versus religião. Vamos estar falando sobre esse assunto polêmico. No entanto polêmico, mas é verdade, né? Porque poucas pessoas querem ouvir a verdade e querem ficar dentro de um pacote. Oi, Conceição, sua linda! Beijo para você, você tá boa? Como é que você tá aí? Teve um dia bem, um dia abençoado, tranquilo? Espero que sim, amiga. Gente, hoje mais uma noite aí que eu vou estar conversando com você. Chega pertinho, fica à vontade. Tudo bem? Vamos falar sobre relacionamento versus religião e também sociedade, né? Não botei isso na chamada, mas a sociedade também. Teve uma noite boa, teve um dia bom. Que bom, Conceição, fico feliz. Eu também tive um dia bem, muito bem. Para mim todos os dias são bons, sejam eles com notícia ruim, notícia boa. O Senhor é bom, né? E todo o tempo Deus é bom, tendo nossos contratempos, enfim, a gente tem que reconhecer que Deus é bom em qualquer circunstância ou ocasião, né? Vamos sempre sermos gratos, porque é muito fácil a gente só ser grato quando tá tudo bem, né? Não tá acontecendo nada, a gente, tá tudo ótimo, ai que alegria. Né? Porque quando tá acontecendo alguma coisa, aí a gente, ai meu Deus do céu, já fica desesperado, não é? Pois é aí que Deus nos testa, né? Se somos realmente fiéis, né? No pouco, no muito. Então, gente, vamos dar início aqui. Aperta aí esse aviãozinho aí, ó. Chama aí o povo aí, chama amigos, amigas que estão precisando ouvir, sabe?
essa live, falar de relacionamentos, como eu falei, é um tema meio polêmico, né? Poucas pessoas gostam de falar, porque falar a verdade, né? Vir conversar de algo que vai incomodar, que vai de encontro a tantos conceitos, né? Há tantas instruções aí, né, no meio da religião e da sociedade, né, que nos impõe algumas coisas, alguma coisa que como sendo verdade para todo mundo. E não é assim que funciona, porque o que é verdade para mim, às vezes não é verdade para você, não é? E aí nós não somos gado, não somos bando que vivemos seguindo tudo que um faz e todo mundo tem que seguir aquilo, né? Eu, pelo menos, não sou, gente. Eu creio que Deus me deu uma mente, um cérebro para pensar e para raciocinar, né, diante daquilo que me é apresentado. E a gente sabe aí que o problema todo nosso é na mente, né? O inimigo, ele quer nos alienar, quer fazer com que a gente fique ali, ó, igual um burrinho olhando só para frente, sem raciocinar, comermos tudo de pronto, né? Amém, graças a Deus, e não perguntar, né? Não averiguar, não raciocinar. Ele quer que a gente fique mesmo engolindo tudo. Não é? Oi, Ana Cláudia, boa noite, amiga. Beijo, tô com muita saudade de você, amiga. Poxa, tem que voltar a fazer live aí. Então, gente, nós fomos chamados para raciocinar. Deus nos deu uma mente, um cérebro para a gente colocar ela para funcionar. Então, hoje eu quero falar sobre os relacionamentos. E esses relacionamentos também em relação ao casal, a sermos casados, né? Falar também da amizade e falar também de termos filhos, enfim. Eu quero falar o seguinte, porque tudo que eu venho falar com vocês é aquilo que eu já vivencio, eu já vivenciei. Então o Espírito Santo meio que soprou ao meu ouvido e eu tive que passar por isso. Realmente ser provada, realmente passar por isso e ter autoridade para falar, né? Porque primeiro tem que acontecer na gente. E aí eu me senti incomodada. Eu falei, gente, Senhor tem me dito isso e me fez passar por isso, porque eu bem já sabia, desde quando me converti, a palavra já estava me confrontando em relação a isso. Só que eu, né, como muitos aqui, vive dentro da igreja e a gente sai comendo tudo que o pastor lá, a pessoa fala pra gente, e a gente nem coloca ali, né, e vai averiguar se é verdade, vai raciocinar se aquilo que ele está falando é verdade, né? Oi, Alex, tudo bem, amigo? Boa noite para você. Então, a gente tende sempre a não estar averiguando dentro da palavra. E a palavra de Deus nos ensina que devemos averiguar, né? Já visto que os bereanos, eles conferiam as coisas, a palavra, tudo ali, ó, dentro da palavra para ver se era verdade. E eu aprendi logo cedo quando eu me converti, porque o meu pastor, onde eu nasci, né, como evangélica, ele sempre falava, olha, eu tô falando aqui, mas vocês buscam o Espírito Santo para ver realmente se o que eu tô falando é verdade, né? A gente foi ensinado assim, graças a Deus. Então eu fiquei logo esperta. E fiquei logo esperta. Sempre quando eu vi alguém pregar e ministrar a palavra, mesmo não sendo a palavra, qualquer coisa que nos é dito, a gente tem que pensar, não tem que aceitar logo de pronto. Não tá certo, não, você tá certo. Você tem que botar teu cérebro para funcionar. Não ficar
recebendo tudo de pronto, como eu disse aqui, né? Boa noite, Alex. Não somos manada nem boi para ficar indo atrás de tudo que aparece como sendo uma verdade, né? Então, gente, eu quero falar o seguinte: será que é para todo mundo se casar? Será que é para todo mundo ter filhos? Porque a gente sabe que Paulo já ministrou isso, né? E também Jesus veio à Terra como homem e não constituiu família, não foi? E Paulo também disse que por conta do seu ministério ele escolheu ficar só. Por quê? Porque assim ele estaria tendo mais tempo, né? Daria para ele exercer o seu ministério de forma integral, né? Seria totalmente para o Senhor, para fazer as coisas do Senhor. Porque a gente sabe que quando a gente casa, né? A palavra fala isso, Paulo deixou, né? Ali em 1 Coríntios 7, quem quiser ler lá, que fala sobre o casamento, né? Fala sobre a viúva, sobre o solteiro, sobre o casado, lê lá, tá? Então, ele deixou ali falando que, né, que quando a pessoa casa, ela fica dividida, ela vai ter que dar atenção mais à sua família, claro, à sua esposa, e ali tendo filho, né, posteriormente tendo filhos, também vai ter que dar atenção aos filhos. E o ministério de Paulo, a gente sabe, né, que ele vivia de um canto para outro e muito atribulado, né, preso. Imagine se constituísse família, né, não ia dar conta, né? Então ele foi sábio ali e realmente escolheu viver só e somente para o Senhor. Então, dentre isso, eu sempre fiquei ali perguntando a Deus, né? Eu me casei, gente, não estou fazendo apologia nenhuma contra se casar, tá, gente? Porque eu já me casei e sou viúva, entendeu? Todo mundo faz aí as suas escolhas, mas temos que abrir a nossa boca para falarmos, né? Para as pessoas estarem atentas. Porque, olha, eu quero ler para vocês alguns versículos, lá de 1 Coríntios 7, diz o seguinte, Paulo, né? Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. Aí depois ele fala no versículo 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Isto, porém, no 29. Vos digo, irmãos, o tempo que se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Eu vou ler e depois vou explicar, tá? Aí o 32. O que realmente eu quero é que que estejais livres da preocupações. Que não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas os que se casou, cuida das coisas do mundo e como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa assim, no corpo como no espírito. E a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então, gente, aqui ele está dando uma dica. Cada um de nós tem um dom, tem um chamado. E a gente sabe, né, através do autoconhecimento, quem já sabe quem é, quem já sabe o seu propósito, qual o seu propósito de vida na Terra. Então, cada um tem um dom e tem um chamado. Você precisa saber qual é o seu dom, qual o seu chamado. O Paulo aqui, ele sabia que o chamado dele era ser, né, missionário. Era fazer ali a obra do Senhor a todo tempo, estar para lá e para cá. E ele sabia o que ele podia, né, fazer e podia acontecer na sua vida. Então, ele viu que o casamento não lhe seria cabível.
Então, por isso que a gente tem que ver, porque a gente vê que a sociedade, ela impõe assim, né, a todo mundo. Ah, moço, rapaz, chega uma idade, né, principalmente as mulheres, e já tá com 20, 25 anos, se casou, e Deus me livre, vai ficar pra titia. Não é aquele assunto? Aí fica aquele desespero de se casar. E o povo da igreja pior ainda, né? Porque aí, Paulo, aqui, naquela época, gente, falou, né, que pra pessoa que para se casar ficasse para não se abrasar, né? E aí a maioria dos jovens tá tudo confinado, alienado dentro da igreja, e aí eles vão, eu quero me casar logo, né, para não abrasar, para não pecar. E aí são todo mundo muito novo, não sabe nem às vezes, na maioria das vezes, o que quer. A gente sabe que hoje em dia a adolescência ela vai até os 21 anos. Tem gente que com 21 anos, 22 anos ainda tá com uma cabeça de adolescente, né? E aí cai naquela teoria de que você tem que casar, mas é casar para quê? Para fazer brincadeira, né, gente? Que o cara, a pessoa que ali se dar uma aliviada e procura ter que casar, como se casamento fosse só isso. Gente, olha só que desespero. As igrejas precisam falar isso, nós precisamos falar isso. E o que está acontecendo? Muitos jovens, muitos casamentos, pessoas estão se casando somente pensando nisso. Não sabe realmente o que é um casamento, né? E aí casa sem gostar, sem saber realmente o sentido coerente de um casamento. Às vezes tira uma moça, né, de dentro da sua casa, da sua família, né, ali no conforto da sua família. Às vezes não dá, nem tem como sustentar uma casa, uma família, né? E aí leva essa moça para dentro da sua casa e não vai poder executar o marido, que fala aqui na Bíblia, né? Se aí prega tanto que tem que casar, e aí como é que ele vai cumprir? Como diz que um homem tem que ser o cabeça da casa, tem que ser o provedor, né? Tem que ser a parte forte, tem que, né, estar ali fortalecendo a mulher, que a mulher é mais frágil. Aí ele tá ainda brincando, iludindo, né? Tudo cheio de ilusões. Não é um homem pronto ainda, e nem a mulher, são duas crianças. Casam por quê? Porque estão no desespero. E aí ficam esses casamentos, passa 1, 2 anos. Ai, poxa, não era isso que eu queria. Ai, não era isso. E agora? Vou me divorciar. Ai, eu não posso me divorciar. Deus me livre. Como é que eu vou me divorciar? Ai, vou ficar mal visto na igreja como divorciado. Ai, vão falar de mim. Aí, às vezes, ficam num casamento oprimido. Ficam os dois oprimidos, ou então, né, a mulher também. Aí ficam, para não ficar feio diante da sociedade, diante da igreja, ficam ali naquele casamento oprimido, ninguém gostando de ninguém. A mídia dá uma acelerada no processo de casamento e se não der, eles largam. É isso aí. As pessoas não têm nem clareza do que é casamento, depois quer que dê certo. Exatamente. É isso aqui que eu tô falando, Alex. Porque não tem noção. Em vez da igreja, os pastores, os líderes, eles têm que falar bastante o que é o casamento, para abrir a mente do jovem que está desesperado, né, porque quer casar só naquele sentido, e aí não ensina que casamento é responsabilidade, principalmente para o homem, né, que tem que ser homem de verdade, tem que ter uma maturidade, né, tem que ter todo o suporte. Muitas das vezes o jovem ainda está estudando, né, não tem uma estabilidade. Gente, a gente sabe que há casos e casos, né? A gente vive da fé, sim, mas hoje em dia a gente tem que rever realmente, tem que estar com os pés bem firmes, né? Para não estarmos cometendo erros que mais tarde a gente possa estar nos arrependendo e estragar aí uma vida aí. E aí ficam todo mundo, às vezes, naquele casamento de fachada, fingindo, mostrando para os outros que é feliz, e tá os dois, o casal, vivendo em desespero, em opressão, em tristeza, não é? Então, é tempo da gente falar,
né? É tempo de falar. É para você casar. E outra coisa, Deus, como eu disse, cada um tem um propósito e um chamado. Se você é jovem, se você é divorciado, no meu caso eu sou viúva ou solteira, você tem que perguntar a Deus: Deus, você tem para mim o casamento? O meu propósito de vida, o meu chamado, cabe um casamento? Porque se você tiver um chamado como o de Paulo, né, de ser missionário, você vai, meu filho, pegar um peso, um fardo para a tua vida além do que você pode suportar, sabe? Agora, se você sentir que realmente Deus tem, você vai, você faz, você se casa e você vai ser feliz. Aí se casa, né? De vontade de Deus, casou. Agora você tem que perguntar: é da sua vontade, Deus, que eu tenha um filho? Quantos filhos você quer que eu tenha? Eu quero que tenha 1, 2 ou nenhum, né? Porque tem que saber qual é o propósito de Deus. Você casou? Tá. E aí, o que Deus quer da gente, nós casal, né? O marido e a mulher. É possível que a gente tenha um filho, que o que o Senhor tem para nós como casal, nos cabe um filho? Porque a palavra de Deus diz que os filhos são bênção, não é? Então, mas se você não tiver a resposta de que você é necessário você ter um filho e quantos filhos você precisa ter, esse filho não vai lhe ser muita bênção, né? Porque a gente sabe que para criar filhos precisa de quê também? De maturidade, de dinheiro, de estabilidade financeira, né? E a mulher, então, ela precisa saber se ela quer ser mãe, né? Se ela tem um chamado de ser mãe, né? Porque tem muita gente que às vezes engravida, né? E depois tem aquela depressão pós-parto, porque realmente depois engravida e vê: ai, não, eu não fui, ai, eu não dou para ser mãe, ai, agora? Aí agora? Agora vai ter que cuidar. Por quê? Porque não buscou o Senhor para saber, né? Se era para ser mãe também. Né? Aí as pessoas falam: ai, Monique, que isso? Deus falou pra gente multiplicar a terra, encher a terra. Mas ali é todo o contexto daquela época, né, gente? Aí já visto que o Deus, nosso Deus, Jesus, ele acompanha, ele deu a ciência e dá a ciência para que a gente acompanhe, ele acompanha o progresso. Né? Ele acompanha, só você ler a Bíblia que você vai ver todo ali o crescimento, né? O desenvolvimento, desde lá de Abraão para Moisés, para os profetas, foram as coisas mudando. Né? Então hoje a gente está aqui com a tecnologia e Deus ele vai nos mostrando, nos falando de acordo com as variações do tempo, da vida. As pessoas não têm nem clareza do que é casamento. Depois quer dar certo. Tá, eu li isso aí. Então, temos que estar atento à voz do Senhor, aquilo que Ele tem para nossas vidas, né? Aquilo que você foi chamado para fazer. Então, as pessoas ficam nessas de que tem que se casar, tem que se ter filho, e não é bem assim não, né? Tem que saber, para que isso não venha lhe pesar mais tarde. E aí você vai deixar o quê? De fazer aquilo que Deus mandou, que tem já pronto para você fazer. Você vai, de repente você vai até fazer o teu propósito, mas vai lhe ser muito penoso, vai lhe ser mais pesado, né? Então eu preciso falar isso. E eu tô falando para vocês porque eu vivenciei isso, sabe? Eu me casei, eu fiquei viúva. Aí eu já estava na igreja, e aí o que diz a palavra? Que a viúva, ela pode se casar de novo, né, no Senhor, que fica como se fosse solteira, né? E as pessoas na igreja: não, porque você tem que se casar, porque você é muito bonita, porque você é nova, porque o Deus não fez o homem para viver só, que não sei o que, blá, 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 blá. E eu enlutada, chorando, ouvindo um monte de troço na minha cabeça. Aí eu: tá, gente, tá. E eu falando: olha, eu não quero me casar, não quero, porque quem ficou viúva é diferente de quem é divorciado. Porque
Quem é divorciado geralmente teve ali uma desavença, um desencontro, né? E quem é viúva não, quem é viúva perdeu o marido, perdeu a esposa amando a pessoa, né? Ele foi tirado. Então é muito mais difícil você se adaptar a um outro relacionamento, entendeu? Então quando fiquei viúva, eu falei assim, ai, não sei não, gente, acho que isso não vai ser pra mim não, porque eu pensava assim, eu vou ficar toda hora comparando, e fica mesmo. Então as pessoas, meu pastor ficava preocupado, ele era psicólogo, meu pastor, Monique, você tá deprimida, sai, vai conhecer gente, não é pecado, vai conhecer, vai sair, não sei o que. Tá, gente, tá, vou sair, vou conversar, vou conhecer gente. Enfim, fiquei noiva, mas não deu certo. Aí, o que aconteceu? Veio aquele pensamento, aquilo que eu já tinha o Espírito Santo ensinado para mim. Você me perguntou? Você perguntou a mim se era para você casar de novo? Se eu tenho para você esse casamento? Entendeu, gente? Porque eu não quero dizer também porque eu não sei. É o que eu tô passando, que eu já vivi, né? Se eu vou casar daqui mais tarde, não sei. Mas eu tô quase tendo certeza que não. Porque o meu propósito, eu acho que não cabe mais um casamento. Porque a gente tem que rever coisas também assim. Eu já tô num nível, entendeu? Que eu tô galgando já umas coisas que a pessoa que chegar agora, ela vai ter que estar junto comigo. Entendeu? Eu tenho um raciocínio, eu tenho uma leitura da Bíblia, eu tenho um discernimento. Então, cheguei a ser noiva e não casei. Esse meu noivo, eu falava as coisas, ele não entendia nada. Ficava perdido, entendeu? Enquanto meu falecido marido, ele já andava junto, porque a gente cresceu junto. Então, a gente conversava, havia ali uma junção, um entendimento. Então, essa pessoa, vamos supor, que possa vir a ser meu marido, tem que estar ali. Como é que vai ser? Se você sabe que o casamento, ele tem que estar junto com, né, com o teu lado espiritual também, né? Você tem que ter ali em ordem, em conformidade, né? Porque se essa pessoa vir e abafar o teu ministério, porque o primeiro de tudo é o nosso ministério, é o nosso chamado, aí não vai dar certo, né? Tudo é possível que crê. Sim, tudo é possível, Alex, tudo é possível, mas é o que eu tô falando aqui, entendeu? Agora eu tô ali bem fixa na voz do Senhor, entendeu? Então por isso que eu falo, se a pessoa que é divorciada, pessoa que é viúva, chega e pergunte, Senhor, o que o Senhor tem para mim? É para eu me casar de novo? É para eu ter filho? O que é para eu fazer? O que o Senhor tem para a minha vida? Não vá nessa de que todo mundo tem que casar, todo mundo tem que ter filho, todo mundo, nem todo mundo não. Né? Não é todo mundo não, porque Paulo não foi, né? Paulo não se casou, Jesus veio, não constituiu família, porque o ministério dele não cabia isso, né? Então, gente, fica aqui a dica, não fique alienado, não seja alienado, faça as suas escolhas dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que você sente no seu coração que é melhor para você, para que você não venha trazer problemas para a sua vida, né? Como a gente vê aí milhares de pessoas casadas fingindo que está tudo bem. Todo mundo é muita gente. Mas é muita gente mesmo, muita gente, viu? Porque eu recebo aconselhamentos aqui de pessoas que vivenciaram isso, que estão vivenciando um casamento de fachada, que casou novo por conta daquilo que tem que se casar para não se abrasar, né? E caíram aí e estão com seus parceiros e não se separam por conta da vergonha de ser, né? De ficar falado na igreja, de ser excluído, de ficar como maldito, né? Porque a gente vê que sabe que tem algumas instituições que não aceitam divorciados, né? A toda aquele transmite lá de algumas religiões, de algumas instituições, que o divorciado ele não aceita, né? Então, muita gente aí vivendo isso, vivenciando isso.
E em relação aos filhos, eu também recebo muita gente que quis ser mãe, por quê? Ah, porque a minha irmã já teve filho, eu também quero. Ah, porque fica competindo. Você sabia que tem gente, tem mulher que compete com a outra? Tem um filho, aí a irmã teve, a amiga teve. Ah, eu também vou querer. Como se fosse filho, fosse um produto que comprasse. Gente, vocês sabem que isso acontece, isso é sério. Aí bota no mundo uma criança por competição. Né? E não sabe o quanto é sério você criar uma criança. Aí depois, meu Deus, não era isso que eu queria, e agora? Aí cria aquela criança com aqueles bloqueios todo, né? Porque vai ter aquela confusão toda porque a pessoa não queria de verdade, né? O que eu disse para vocês. E pessoas que querem, vão sendo influenciadas pela religião e pela sociedade para estar fazendo as suas escolhas, porque tem medo de ficar, né, mal vista, tem medo de não ser aceito na sociedade como família. Eu tô falando isso porque eu sei, porque eu casei, meu falecido marido não podia ter filhos. E aí, quando a gente participava de algumas igrejas ministravam, falavam na nossa cara que a gente não era família porque a gente não tinha filho. Vocês sabem que família não é só o casal. Quem não tem filho não é considerado família. Mas como assim, gente? Oi, Sâmia. Boa noite, tudo bem? Eu passei por isso. Sim, entendeu? Então tem gente que acha que o casal que não tem filho não é considerado família. Isso aí. É difícil, mas é verdade. Então, às vezes a pessoa ali fica pressionada a ter filhos por conta disso, por conta que a sociedade quer impor que ela tenha filhos e muitos filhos, 2, 3, aí fica competindo vendo o outro. Oi, Sâmia, beijo. Boa noite. Eles falaram sem entendimento. Mas é claro, falaram de maldade. Meu filho, desde dentro das igrejas, um monte de gente quer dizer que todo mundo é santo, não. O povo é ruim mesmo. Quem não foi transformado pelo poder da palavra, a gente continua a mesma porcaria. Não é? Por quê? Por que as pessoas têm sempre caem nisso, vão sendo levadas como um bando? Porque, infelizmente, as igrejas, a maioria das igrejas, as pessoas estão indo como um clube, como encontro, como desfile de moda. Ninguém busca o Senhor na sua intimidade. Haja visto o que a gente está passando aí em relação à pandemia. Você lembra do confinamento? As pessoas, muita gente chegaram a mim e vieram falar assim, triste, desesperada. Ai, meu Deus, eu saí da presença de Deus. Como que eu vou fazer agora, Monique? Minha igreja está fechada. E agora? Eu não estou mais na presença de Deus, não sinto. Onde que eu vou buscar o Senhor? Eu falo, ops, minha filha, não é assim. Você encontra Deus só dentro da igreja? Não, por quê? Então a gente vê que as pessoas, elas não tinham um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Elas estavam indo somente à igreja, não é? Aí o que Deus fala? Entra no teu quarto, fecha a porta, busca-me em secreto, que eu, né, me revelarei a você, né? Revelarei a minha intimidade, né? Então as pessoas não buscam Deus, não buscaram uma comunhão com Deus, aí acharam que ficaram sem igreja e estavam fora da presença de Deus. Tá vendo? Então é isso que nós devemos falar. Por isso que as pessoas fazem suas escolhas errôneas. Fazem suas escolhas através de conselhos e conceitos de religioso, de religião, daquilo que a sociedade fica impondo, sem pensar, sem raciocinar, sem ver o que Deus realmente quer para a sua vida. Isso é sério. Isso é muito sério, sabe? Porque, olha, se Deus tem realmente para mim agora de eu não me casar e eu vou me caso,
o que vai acontecer? Eu vou ficar abafada de novo. Por quê? Porque eu sei que se eu for casar, eu vou ter, como Paulo diz, dividir agora a minha casa e as coisas do Senhor. Então, hoje, eu estou totalmente livre, totalmente só para as coisas de Deus, sabe? E eu tenho quase certeza que isso é verdade para mim, porque eu tive uns sonhos, umas visões que ministraram isso ao meu coração, sabe? Eu vou contar uma só para vocês. Quando eu estava aí lutada, chorando, eu pedi ao Senhor a morte. Quem aí já não pediu a morte do Senhor? Gente, eu pedi, eu acho que quase todo mundo, né? Quando tá num momento assim de muita dor, de muita tribulação, né? Então eu falei, Senhor, meu marido, o Senhor levou meu marido, o que eu vou fazer aqui? Eu não tenho mais nada para fazer aqui. Ai, vai ser uma dificuldade, eu não vou ter condição de me sustentar, blá, 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 blá. E aí eu ia dormir, e sabe o que eu sonhava? Sonhava que tava falando pros outros. Mas eu ensinava. Olha, mas eu ensinava que era assim, que era assado, e vi um monte de gente perguntar a mim as coisas que eu acordava cansada de tanto que eu ensinava no sonho as pessoas. Aí eu acordava e falava, Senhor, bonito, eu peço a morte e o Senhor fica me dando o sonho que eu vou ensinar. Eu vou ensinar o quê para o quê? Não tem nada para ensinar a ninguém, não tem nada aqui, eu não sei de nada. Quem sou eu para ensinar o quê? Não tem nada. E ficava chorando. Aí as coisas foram acontecendo, né? Eu fiquei viúva, quase me casei, não me casei, e aí, né, continuei sozinha. E o que tá acontecendo hoje? Olha que eu aqui falando, ensinando. Ficando cansada de tanto ensinar e falar. Era isso que Deus tinha para mim, tá vendo? Viu? Então, eu tô aqui, ó, percebida, entendeu? Que eu não sei não, mas eu acho que o meu chamado agora aqui é igual de Paulo, entendeu? Por quê? Porque eu estou realmente vivendo o meu propósito, o meu chamado. É muito lindo, né? E aí, quando você se encaixa, vê as coisas acontecendo, isso é liberdade, isso é vida, né? Porque Paulo até diz que se a gente souber exatamente aquilo que Deus quer para cada um e estarmos vivendo isso, Deus vai nos dar graça, né? Deus vai me dar graça se realmente Ele me quer só. Ele vai me dar graça, Ele vai me dar alegria e tem me dado. Gente, eu não me sinto sozinha. Tanto quando eu fiquei viúva, eu achei que eu ia ficar horrível, que eu ia... Como é que eu vou viver sozinha? Ai, vou morrer! Depois que as coisas foram encaixando, que eu tive que vivenciar na minha pele, sabe? E aí eu falei, gente, é possível. Eu pensava que só era possível ser feliz tendo um companheiro, me casando, que a pessoa sozinha não pode ser feliz. Tudo mentira. O Senhor me disse, né? Olha eu aqui vivenciando hoje isso. Eu vivo em paz. Eu vivo essa paz que excede todo entendimento. Porque a gente sabe que um casamento, principalmente você que vai se casar agora, você vai ter adaptação, período de adaptação, né? Você vai ter aquela coisa toda de amadurecimento dos dois, né? E eu não tenho mais tempo para isso, gente. Eu já tenho 48 anos. Vou começar aí tudo de novo? Ah, não tenho mais paciência para isso não, entendeu? Então é assim, você tem que ponderar. Eu já estou ponderando, entendeu? Tudo tem que ponderar. Luíse. Oi, Luíse, sua linda! Você tá aqui na live da tia. Beijo aí pra sua mãe, pra sua família. Ai, Luíse. Luíse é uma fofa, uma adolescente. Luíse, escuta bem o que a tia tá falando, tá? Ela sabe que eu já falei isso pra ela. Né? Então, temos realmente que colocar na presença de Deus todas as nossas decisões. Sejam lá de casamento, de ter filhos, de fazer sociedade, de comprar. Gente, tudo eu coloco na presença de Deus. Né? Tem gente que fala, ai, você parece ser boba, né? Tudo tu coloca na presença de Deus. Falei, claro, gente, a gente tem que colocar, tem que perguntar, porque Ele indica o caminho.
né? Ele indica o caminho. Ele nos diz se aquele caminho é bom, se aquilo ali vai ser bom pra gente, se vai ser ruim, né? Se isso que eu tô querendo vai caber no meu chamado, vai caber no meu propósito. Então, há necessidade de tudo perguntar a Deus se ele quer isso para nossa vida, se isso que a gente está planejando, está querendo fazer, né? Se é da vontade, se está alinhado à vontade dele. Né? Muitas pessoas perguntam, Monique, como saber a vontade de Deus? Eita, lelê! Isso é difícil, né? É difícil. Mas eu vou vos falar aquilo que eu faço para mim e que a palavra me instrui. Eu chego para o Senhor, coloco na presença dele, oro e falo, Senhor, olha, eu quero isso assim, assim, assim. Se for da tua vontade, o Senhor faz. Se não for, o Senhor não faz. E aí as coisas vão acontecendo, sabe? As coisas vão acontecendo e você fica com paz. Se você tiver paz no seu coração, é bem certo que isso seja da vontade de Deus. Agora, se você já ficar ansioso, já ficar preocupado, aquilo ficar te incomodando, é bem certo que não seja. Mas aí você vai, faz a sua parte e Deus vai fazer a dele, entendeu? Se é para você fazer uma sociedade, alguma coisa, ele vai tirando aquilo dali, vai tirando o que não é, entendeu? Você vai tendo discernimento ao longo, né, da sua caminhada, ao longo da sua escolha. Assim é que nós procuramos saber se é da vontade de Deus, principalmente se você tem paz. Você precisa ter paz. Esse é um sinal primordial para você saber realmente se é da vontade de Deus. Lauana, tudo bem? Ótima noite para você. Beijo. Então, gente, é muito importante sabermos, né, realmente o que devemos escolher e levar tudo na presença de Deus. Nem tudo que é para mim não é para você, né? O que é para o outro às vezes não é para mim. Tem que ver, tem um chamado, você tem um chamado para quê? Qual é o teu propósito de vida? O que Deus quer para mim? Né? Então, eu estava falando, já falei do casamento, falei de filhos. Agora eu vou falar das amizades. As amizades também são importantes, né? Deus quer que a gente viva em comunhão uns com os outros, né? Que a gente tenha amigos, que a gente não fique só, né? Que a gente faça amizade. Mas é importante a gente saber com quem a gente vai andar, né? Por quê? Porque a gente sabe que o meio onde a gente vive nos influencia muito, não é verdade? As pessoas com quem a gente convive nos influenciam. Então, se você anda com uma pessoa aí, de repente, que fala muito palavrão, uma pessoa muito sanguínea, né, muito nervosa, a gente vai acabar pegando ali aqueles trejeitos daquela pessoa. Quando a gente vai ver, a gente também já está nervoso, já está impulsivo, igual a pessoa, está falando palavrão. Não é? Então, a gente tem que saber escolher as nossas amizades. A palavra diz que aquele que anda com sábio se torna um sábio. Não é? Então, aqui já é a dica. Se andarmos com pessoas cheias de amor, uma pessoa, né, que está sempre... tem uma paz interior, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, a gente logicamente vai tender também a termos essa estrutura, vamos ter também esse jeito que essa pessoa vai ter. Eu vejo que é tão natural que a gente copia mesmo, já é natural, porque eu vejo quando eu vou, meus pais moram em Minas, né? Meus pais não falam, mas eu tenho sobrinhas, tenho a minha cunhada que são, né, mineiras mesmo. Então, quando eu vou lá e falo com eles, converso, eu vou pro Rio já falando com meio que um sotaque. Já fico meio com sotaque falando igual os mineiros, tá vendo? Porque só um pouquinho que eu fiquei, às vezes eu vou, fico uma semana, 2 semanas e já volto pro Rio falando igual mineiro. Então,
É verdade que a gente tende mesmo a copiar, né? Que o meio onde a gente convive, as pessoas que a gente convive, a gente se pareça com elas, né? E Paulo aqui está dizendo, né, também, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Por quê? Não é a gente imitar Paulo, vamos supor, com certeza, né? A gente não vai falar, Paulo usava uma calça aí de marca, né? Um sapato. Não é imitar o que ele veste, é imitar a sua postura, é imitar a sua integridade, né? O seu estilo de vida que ele tinha, que era temente a Deus, né? Que era um homem temente ao Senhor, que é um homem de virtudes, né? Então, por quê? Porque ele imitava o Senhor, ele pegava as virtudes de Deus, pegava todo aquilo que procedia de Deus, e ele imitava, e aí, certamente, aqueles que andavam com ele, também, naturalmente, o imitavam, dentro do seu estilo de vida, dentro do seu modo de ser, né? Então, gente, vamos ficar atento também às amizades que a gente faz, às pessoas com quem a gente chama para estar perto, né? A gente tem colegas, a gente tem conhecidos, mas a gente tem aquelas pessoas que são mais próximas a nós. Essas vão sentar à mesa conosco, vamos receber em nossa casa, né? Não são todas as pessoas que a gente vai chamar para estar à nossa casa, sentar à nossa mesa, né? A gente sabe que a nossa casa tem que ser um pedacinho do céu, né? Você tem que ter paz na sua casa, você tem que ter prazer de voltar para a sua casa. Sua casa tem que ser o seu esconderijo, tem que ser o seu refúgio, tem que ser um lugar quando as pessoas entrem, sintam a presença de Deus, sintam paz. Então a gente vê que existem lares, né? Que existem muitas pessoas, né? Eu aconselho aqui que tem homens que falam que ficam andando, saem do trabalho, ficam andando na rua para não voltar para casa. Por quê? Porque a casa é uma casa que tem muita briga, que tem muita confusão. Às vezes a mulher chega, já briga com a pessoa, ou vice-versa, né? Um homem. Então, é muito casos que as pessoas saem do trabalho, ficam perambulando, vão pro bar, vão conversar, só vai mesmo quando tá na hora de dormir. Olha que coisa horrível. Não é um lar, né? É uma casa, né? É um lugar só para dormir, porque é bem verdade, a gente viu mais uma vez aí com a pandemia o quanto que houve de divórcios, de separações. Por quê? Porque se viu que todos dali, o casal, a família teve que ficar confinada, todo mundo junto, e aí viu, meu filho, revelou ali que ninguém se amava, que ninguém se conhecia, que ninguém gostava o suficiente, né? Porque isso é o verdadeiro casamento. Casamento é o quê? É quando você consegue realmente conviver com o outro dentro de casa. E muita gente permanece muito tempo casada, tem um casamento bom. Por quê? Porque um sai de manhã, outro sai também, volta à noite, só vem à noite, final de semana faz umas coisas, vai para a igreja, volta, faz programa, mas não vive aquele dia a dia junto, de realmente se conhecer, da onde vai haver ali a desavença, alguma coisa, e vai haver o perdão, e vai haver a compreensão, vai haver o crescimento espiritual, o crescimento do relacionamento, o amadurecimento, não é? E aí a pandemia revelou isso, que a maioria dos casais realmente não se amavam, não se suportavam. Viu? Como é importante? Então, o nosso lar tem que ser um lar verdadeiramente um lugar onde a gente goste de estar junto com o nosso cônjuge, com a nossa família, com os filhos, né? Tem que ser realmente um lugar de paz, um refúgio onde você queira voltar. Eu lembro que quando eu ia passear, né, com meu falecido marido, o último passeio que nós fizemos foi para Curitiba. E a gente parece que ia ficar, acho que 2 semanas ou quase um mês. A gente não aguentou, a gente já estava com saudade da nossa casa. Ai, que vontade da nossa casa, nossa caminha, nosso cantinho. Porque a gente sempre
curtiu muito, a gente passeava muito, mas a gente curtia muito a casa, sabe? Eu sempre gostei muito de cozinhar, e ele gostava muito de comer, de conversar, ele era bem culto, né? Gostava muito de ler, e a gente lia, e depois falava dos livros, e a gente era amigão mesmo, né? É o que eu tô falando para vocês, o casamento, ele inclui isso. Você vai se adaptando. Eu não fiquei, a gente não ficou maduro de uma hora para outra, amigos, assim, parceiro. Foi um processo, né? Até uns 2 anos, quase 3, eram raios e trovões. Porque eu casei com 23 anos, eu tinha 25. A gente era menino ainda. Eu quero isso, eu não gosto daquilo. Ele falava, eu também falava, e era uma confusão. Depois, Deus foi me dando sabedoria, como lidar com o casamento, ouvir, ficar mais quietinha. E aí a gente foi consolidando o casamento. Aí a gente foi se tornando parceiro, amigo, a ponto de, se ele chegasse, estivesse de costas, eu já sabia como ele estava, ele também a mim, pelo olhar, pela fala, a gente já se conhecia. Então é isso, né? A gente tem realmente que vivenciar isso, é um processo, é processual, né? A gente sabe que tudo realmente cabe-lhe um processo, não pode ser de uma forma ou de outra, né? De qualquer forma. Então, gente, fica aqui a minha dica. Tenha em mente que é importante você colocar na presença de Deus tudo que você for fazer, as suas escolhas, né? Pergunte a Deus: Deus, é para eu me casar? É para eu ter filhos? É para eu comprar isso? É para eu fazer sociedade ou não? Sabe? E saiba também escolher as suas amizades, né? Procure fazer amizades com pessoas que vão lhe trazer vida, que vai acrescentar você vida, que vai fazer você crescer, né? Não pessoas que vão te sugar, que vão te roubar, que vão te minar as tuas forças, né? Porque tem pessoas assim, né? Tem pessoas que chegam só até nós só para minar a gente, para sugar as nossas energias. Você sabia? A famosa aí frase que todo mundo fala de pessoas tóxicas, né? Relacionamentos tóxicos. Existe. Oi, Gorete, tudo bem, sua linda? Beijo para você. Então, temos que estar apercebidos nas nossas amizades que existem relacionamentos tóxicos mesmo. Pessoas que chegam mesmo só para arrasar com a gente. Amizades interesseiras, né? Todo mundo fala, né? Tudo é uma troca. Casamento uma troca, relacionamento uma troca. Gente, até que é uma troca mesmo, mas tem que ser uma troca saudável. Né? Uma troca, uma via de mão dupla, né? Eu dou, você me dá, eu recebo, mas também se não der, ou não tiver como dar, você fica bem, né? Eu não vou querer só ser amiga de quem tem sempre alguma coisa para me dar, né? Isso é ridículo. Né? Mas infelizmente a gente vê que há muito isso né? Na nossa vida atualmente. As pessoas querem fazer amizade só com quem realmente tem algo para oferecer, né? E às vezes aquela pessoa ali que acha que não tem nada em relação a, entre aspas, bens materiais, alguma coisa, mas ela tem algo muito de valor. Às vezes é uma pessoa amável, uma pessoa que tem sempre uma palavra amiga para te fortalecer, uma palavra de ânimo, né? São as pessoas simples, as pessoas humildes que mais têm para nos oferecer realmente aquilo que tem valor, né? Que nos constrói. Porque a gente sabe que as coisas materiais, elas passam, elas não têm valor nenhum, não é? Tem que ser coisas que nos constroem, amizade que venha nos construir, que venha multiplicar com a gente, não é? Então é importante vermos isso. Oi, Ministérios, oi, boa noite, Morgana, boa noite, beijo para vocês. Eu estou aqui falando, né, sobre
relacionamento, religião versus religião e também sociedade. Vocês que chegaram aqui, né, no finalzinho, eu vou deixar a live salva, tá? E vocês podem estar assistindo mais tarde, quiser compartilhar, fiquem à vontade. Quiserem entrar em contato comigo, eu estou à disposição para conversar, ok? E reveja essa live porque ela é de sumo valor. Realmente precisamos colocar todas as nossas questões financeiras, afetivas, qualquer coisa da nossa vida, temos que colocarmos na presença de Deus, nas mãos de Deus, porque só Ele sabe o que é melhor para nós, só Ele sabe aquilo que cabe dentro do nosso chamado, dentro do nosso propósito, né? Então, isso é de muita importância. Precisamos abrir os olhos, nossos olhos e os olhos das pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos usar essa ferramenta que é a internet para falarmos das coisas de Deus, para falarmos aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Porque às vezes as pessoas falam, Monique, é uma palavra dura. Claro, né? Deus falou que a gente também deve exortar. A palavra de Deus, ela é para edificar, exortar e consolar, né? Eu tenho meio que um chamado sempre para dar uma exortadinha. Mas por quê? Porque a palavra, como eu já falei, o efeito da palavra é esse. Ela tem que ser como uma espada de dois gumes. Ela tem que confrontar a gente, não é? Como eu já gravei um vídeo aí, que ela chega doce à nossa boca e amarga nosso estômago. Se é amarga é porque ela está nos curando. E a palavra tem que ter esse poder de cura, não é? Quando veio o anjo, deu o livrinho para Paulo comer, né? Para João comer, come, devora. E aí ele falou, né? É doce na boca e amarga ao estômago. Ela tem que ser essa espada de dois gumes, nos deslacerando, né? Dividindo a medula, alma, espírito, né? Então, para isso que fomos chamados também, para abrirmos os olhos, sermos instrumentos de Deus para abrirmos os olhos, né? Para estarmos falando as verdades de Deus. Porque, como mesmo disse aí, a religião, ela fica meio passando um paninho quente, né? Ali só passando um paninho quente na alma, dando palavrinha bonitinha para as pessoas, e as pessoas acabam cometendo esses erros aí. Não vão até Deus perguntar qual o propósito de Deus para a vida delas, não sabem o que elas estão fazendo aqui na vida, não sabem quem elas são, né? E ficam tudo perdida e comendo tudo de pronto que os outros falam, como se fosse a única verdade. Vamos pensar, vamos raciocinar. Deus nos deu um cérebro e um raciocínio para isso. Por isso somos diferentes dos animais, né, que não raciocinam. Somos seres racionais. Precisamos pensar, precisamos confrontar, né? Sermos como os berianos. Vamos ver na palavra se o que está falando aí confere. Vamos ver se o que você está falando, que é bom para você, é bom para mim, cabe dentro do meu propósito, do meu chamado. Porque eu preciso saber de Deus, qual é a vontade dele para a minha vida, que às vezes a vontade dele para a minha vida não é igual para todo mundo, não é igual à sua, né? Não vamos viver como manada, como um bando. Né, indo ali em direção totalmente, todo mundo segue o fluxo, não é assim não, não é? Então essa foi a minha dica aqui para vocês, que vocês pensem, que vocês raciocinem, que vocês busquem o Espírito Santo e tenham relacionamento com Ele, porque Ele fala, Ele aponta, Ele diz, Ele revela através da sua palavra, Ele usa pessoas, Ele usa várias coisas para falar. Basta você buscar, basta você ter um coração aberto, um coração ensinável, né? Ser uma pessoa flexível, que não seja de dura cerviz, que você seja, flexível, sabe?
e esteja ali perceptível a voz de Deus. Ok, gente? Então foi uma alegria estar com vocês aqui. Obrigado pela presença de todos vocês. Você que vai ver essa live em outro momento, que você possa também meditar nessa palavra, que você possa estar aí compartilhando essa live com alguém que você acha que precisa estar ouvindo, né? E eu vou deixá-la salva. E para quem quiser entrar em contato comigo, né, pode estar indo lá aqui no Instagram, mandando um feed para mim, mandando uma mensagem, quiser um aconselhamento. Para quem não me conhece, eu sou Monique Faria, trabalho com autoconhecimento, desbloqueio emocionais, dou mentoria em grupo e mentoria também individual, e sou conselheira espiritual, ok? E trabalho também como capelã. Enfim, gente, eu estou aqui à disposição do Senhor para servir. E eu quero deixar aqui um recadinho para vocês. Olha, já saiu o meu e-book. Olha aqui, ó. Esse e-book saiu, Verso e Reverso. Uma história impactante. É uma história onde eu conto a minha vida. Onde conta a minha vida, um pouquinho da minha vida, desde quando eu nasci até os dias de hoje. Lá eu falo também sobre isso, sobre fazermos as escolhas certas, levarmos tudo ao Senhor, sobre o casamento, sobre a adoção, sabe? Que eu fui adotada, eu conto toda a minha história, né? Que eu fui adotada. Então é uma maravilha, gente. Olha, quem puder, você quiser adquirir esse livro, eu creio que vai ser muito bom para você, ou quiser estar dando de presente, né, para alguém, tá? Tem um link lá na minha bio, ok, gente? Tem um link esse livro, esse e-book, ele tá também na Eduz, ele tá na Eduz, tá? Na plataforma da Eduz, e você pode estar indo lá na minha bio, tem um link lá, clica no Linktree, que vai abrir, você vai ser jogada para Eduz, né, para a plataforma, e você pode estar adquirindo esse livro. Ou então pode também estar falando comigo pelo meu WhatsApp. Manda uma mensagem que você também pode estar comprando diretamente comigo. Ok, gente? Então, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela sua presença. Espero que tenha sido de grande valor para a sua vida. E vamos caminhar, gente. Vamos caminhar sempre com Jesus, colocando tudo que diz respeito a nós nas mãos dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Só ele sabe do futuro. E vamos viver o hoje, o agora. Fazendo a nossa parte hoje, o Senhor vai fazer a dele. Ok? Uma ótima noite para vocês, um sono do justo, uma noite restauradora, tá? Oi, Patrícia! Sua linda, chegou no final, mas eu vou deixar salva aqui, tá? Se quiser assistir, você assiste depois. Então, tudo de bom para você, suas lindas, seus lindos. Jesus sempre em nossa vida. Beijo, amo vocês. Tchau, tchau.